Olá, senhoras e senhores. Boa tarde. Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados da Mills referente aos resultados do terceiro trimestre de 2025. Estão presentes hoje conosco o senhor Sérgio Caria, CEO, e a senhora Renata Vaz, CFO e diretora de Relações com Investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite o seu nome e a companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência, relativas às perspectivas de negócios da Mills, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da diretoria da companhia, que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que fatores políticos, macroeconômicos e outros fatores operacionais podem afetar o futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a videoconferência de resultados do terceiro trimestre de 2025, passo a palavra para o senhor Sérgio Caria. Boa tarde a todos. É um prazer estarmos juntos novamente para comentar os resultados da Mills referentes ao terceiro trimestre de 2025. Os resultados que apresentamos hoje refletem os efeitos das decisões estratégicas que temos tomado ao longo dos últimos trimestres. No terceiro trimestre deste ano, a Mills voltou a crescer com mais previsibilidade. 55% da receita de locação já vem de contratos de longo prazo, reforçando a perenidade do negócio. A estratégia de diversificação e disciplina na alocação de capital segue funcionando. Pesados e intralogístico ganham relevância, enquanto leves enfrentam um ambiente mais competitivo, que estamos mitigando com disciplina comercial e foco em contratos de maior duração. Em formas de escoramento, capturamos demanda de infraestrutura, com crescimento forte e margens elevadas, incluindo efeitos pontuais e indenizações. Começando pelo slide 3, apresentamos os principais destaques do trimestre. A receita líquida atingiu 483 milhões de reais no período e 1,3 bilhão no acumulado do ano, um crescimento de 15% e 18%, respectivamente, em relação aos mesmos períodos do ano passado. Concluímos a aquisição da Next Rental em agosto, incorporando 738 ativos e uma equipe experiente, ampliando nossa presença e reforçando a base de contratos em setores resilientes. O EBITDA ajustado alcançou 255 milhões de reais, com margem de 53% e crescimento de 28% sobre o terceiro trimestre do ano de 2024. Além da performance positiva no trimestre, a margem também foi positivamente impactada por efeitos não recorrentes e pela consolidação dos resultados da Next, após o fechamento da aquisição. O lucro líquido caixa somou 118 milhões de reais, com margem de 24% no trimestre. No acumulado do ano, chegamos a 363 milhões de reais, com margem de 27%. Reforçando nosso compromisso com a geração de valor aos acionistas, anunciamos a distribuição de 42,5 milhões de reais em JCP, referentes ao resultado do trimestre, com pagamento a ser realizado ao final de novembro, representando um payout de 63% do lucro do trimestre. Comentando sobre a nossa geração de caixa e estrutura de capital, o fluxo de caixa operacional ajustado foi de 225 milhões de reais no trimestre e 490 milhões de reais no acumulado do ano, com uma conversão de 99%, acima da média histórica. O indicador de dívida líquida EBITDA ajustado encerrou o trimestre em 1,5 vezes, refletindo o pagamento à vista da aquisição da Next e a conclusão da 11ª emissão de debêntures, em agosto. Adicionalmente, continuamos executando nossa estratégia de otimização da estrutura de capital, com custo médio da dívida apresentando nova redução para a CDI mais 1,28% e o prazo médio ampliado para 3,6 anos. Avançando para o slide 5, pelo sétimo trimestre consecutivo, ampliamos a participação de contratos de longo prazo no consolidado da companhia, que agora
representam 55% da receita de locação, originada de contratos com prazo superior a 12 meses. No trimestre, as unidades de pesado intralogística continuaram ganhando relevância nos resultados consolidados da Mills e passaram a representar 35,5% da receita consolidada, reforçando a diversificação e a solidez do nosso portfólio. Temos trabalhado de forma estruturada e estratégica para que as receitas mais recorrentes e de clientes em setores mais perenes se tornem cada vez mais relevantes. Nossa proposta de oferecer soluções multiproduto tem se mostrado acertada, refletindo-se em avanços concretos, especialmente no fortalecimento de produtos com maior mercado endereçável e que sejam alinhados diretamente ao core operacional dos clientes. Esses movimentos reforçam nosso posicionamento como parceiro estratégico dos clientes, ao mesmo tempo em que tornam a nossa geração de receita mais previsível e resiliente ao longo do tempo. Fatores essenciais em um ambiente macroeconômico que segue apresentando complexidade e imprevisibilidade. Por fim, encerramos o trimestre com uma frota de mais de 16 mil equipamentos e 48 mil toneladas de formas e escoramentos, consolidando a Mills como uma das líderes em locação de máquinas e soluções de engenharia no Brasil. Com isso, passo a palavra para a Renata, nossa CFO e DRI, que vai detalhar os principais destaques financeiros do trimestre. Obrigada, Caria. Boa tarde. Avançando para o slide 6, a receita líquida do 3T25 totalizou 483 milhões, aumento de 15% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, impulsionada principalmente pela expansão da receita de locação. Esse desempenho reflete o avanço do nosso portfólio de soluções, a maior penetração em diferentes segmentos de mercado e a busca constante por eficiência e proximidade com o cliente. Os custos somaram 135 milhões, alta de 10% frente ao 3T24, influenciado pela maior atividade de locação e pelo aumento do consumo de peças para mobilização e manutenção das operações. As despesas operacionais totalizaram 117 milhões, representando melhora como percentual da receita líquida, o que reflete os esforços contínuos da companhia em otimizar sua estrutura organizacional e ganhar eficiência operacional. No próximo slide, de número 7, o EBITDA ajustado alcançou 255 milhões, com crescimento de 28% e margem recorde de 53%. A melhora no EBITDA decorre da contribuição do resultado da Next no período e da combinação entre o crescimento da receita e o controle disciplinado de custos e despesas. Além disso, os ganhos de produtividade advindos das iniciativas de melhoria contínua e ganho de alavancagem operacional em SG&A contribuíram para a elevação da rentabilidade. No gráfico à direita, o lucro líquido totalizou 67 milhões no 3T25 e margem líquida de 14%, impactado principalmente pelo maior saldo de dívida bruta entre os períodos e o aumento do CDI médio e o maior pagamento de imposto de renda. No acumulado do ano, o lucro líquido atingiu 223 milhões, um crescimento de 6% em relação ao mesmo período de 2024. Ao desconsiderar o impacto não recorrente relativo aos créditos extemporâneos no resultado, o lucro líquido no 3T25 foi de 85 milhões, crescimento de 20% em relação ao mesmo período do ano anterior. Indo para o slide 8, o fluxo de caixa operacional ajustado foi de 225 milhões, crescimento de 10% sobre o 3T24, com conversão próxima de 100% do EBITDA CVM em caixa, acima da média da companhia e com forte expansão quando comparado ao segundo trimestre. O resultado reflete principalmente a eficiência na gestão dos cronogramas de compra, recebimento e pagamento de máquinas. Os investimentos totalizaram 261 milhões, direcionados principalmente à aquisição da Next. Reforçamos que seguimos disciplinados na alocação de capital, avaliando continuamente oportunidades de crescimento orgânico e inorgânico que fortaleçam nossa estratégia de ampliar presença em mercados de alto potencial e previsibilidade de receita, além da busca por contratos com rentabilidade adequada, consolidando a Mills como uma empresa multiproduto e provedora de soluções completas. No próximo slide,
Encerramos o 3T25 com dívida bruta de 2,2 bilhões, consequência da 11ª emissão de debêntures realizada pela companhia no valor de 500 milhões, em série única, com amortização em 5 anos e custos de CDI mais 0,9%, além da posição robusta de caixa ao fim do trimestre de 913 milhões. O prazo médio do endividamento da Mills encerrou o trimestre em 3,6 anos e reduzimos o custo médio para CDI mais 1,28% ao ano, com tendência de redução contínua e refletindo nossa estratégia de otimização da estrutura de capital, atrelada à capacidade de acessar condições competitivas no mercado de capitais. A alavancagem permaneceu em patamar confortável pelo terceiro trimestre consecutivo, encerrando o 3T25 em 1,5 vezes, significativamente abaixo dos covenants estabelecidos em nossos contratos financeiros. Passando para o slide 11, entregamos mais um trimestre de resultados positivos na unidade de rental, que registrou uma receita líquida de 395 milhões no trimestre, recorde histórico da unidade, com crescimento de 9% em comparação ao 3T24, novamente impulsionado pelos crescimentos nas unidades de pesados e intralogística, na contrapartida do cenário de maior competição e pressão sobre preços de leves. Já o EBITDA ajustado atingiu 191 milhões no 3T25, um crescimento de 13% em relação ao 3T24, com margem EBITDA de 48% no trimestre, reforçando a solidez operacional da unidade, o resultado das iniciativas de melhoria contínua e o foco da companhia na geração de valor sustentável, apesar de um cenário mais desafiador em leves. Por fim, no slide 12, ao olharmos para a unidade de negócios, formas e escoramentos, registramos mais um trimestre com um desempenho sólido, impulsionado pelo avanço dos projetos de infraestrutura em todo o país. O crescimento consistente é resultado de maior volume locado e de um aumento de preço praticado. Como resultado, a receita líquida totalizou 88 milhões, com crescimento de 50% em comparação ao 3T24, atingindo a maior receita da unidade desde 2015. O EBITDA ajustado totalizou 64 milhões no trimestre, crescendo 107% em relação ao 3T24 e margem de 73%. O crescimento da margem observado foi impulsionado, além do aumento da receita de locação, pelo recebimento pontual de indenizações de clientes decorrentes de acordos comerciais firmados, que melhorou as outras receitas e reduziu a PCE da unidade no período. Encerramos assim a apresentação dos resultados do terceiro trimestre, agradecemos a disposição e o tempo de todos em participarem e passaremos agora para a sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta clicar em levantar a mão. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o microfone para fazer as perguntas. A primeira pergunta vem de Matheus Santana, do Bradesco BBI. Oi, Maria Renata, boa tarde, obrigado por escolher minha pergunta. Eu tenho duas aqui, tá bom? Eu queria começar, assim, num update de como vocês estão vendo o cenário de pressão de preços, de estoque, tudo isso focado em plataformas, tá? E também se dava para ter uma ideia de quanto está sendo o impacto disso nas margens, tá? E também a gente viu a aquisição da Next entrando agora nesse trimestre, que você podia dar, assim, uma expectativa de em quanto tempo vocês esperam para aparecer as sinergias, tanto as comerciais quanto as operacionais, para a gente ter uma ideia aqui de como implementar melhor no modelo, tá? São essas duas aqui, obrigado. Boa tarde, Matheus, obrigado pela pergunta. Deixa eu começar aqui com o tema de leves, né, a parte de plataforma elevatória. Acho que o cenário, o ambiente competitivo, ele continua, de uma certa forma, relativamente parecido, talvez um pouquinho pior, entre o segundo e o terceiro trimestre, muito provavelmente essa continuidade aqui para o quarto trimestre, tem um pouquinho de excesso de demanda, de excesso de oferta e um pouquinho de pressão de redução de demanda, o que tem impactado, né, ligeiramente em preços e volumetria,
mas como vocês puderam ver, a gente vem conseguindo offsetar bastante, né, via melhorias operacionais, aumento nosso de produtividades operacionais, redução de custos, mantendo margens relativamente constantes, tá? A gente não acredita aí que deva mudar muito esse cenário aqui daqui para frente. No tema da Next, né, a gente já vem captando algumas sinergias, tanto operacionais quanto comerciais. Acho que o nosso grande desafio em termos de sinergias operacionais, ele vem ao contrário, né? A gente vinha crescendo na nossa unidade de pesados com uma velocidade muito rápida, e a Next, ela traz uma capacidade de entrega bastante elevada. Então, as 270 pessoas que a gente absorveu, né, elas vão suprir as demandas que a gente tinha com pessoas bastante experientes e capacitadas, com muito conhecimento técnico, né? Então, talvez muito menos pelo lado de sinergia de reduções de custos, é muito mais sinergias para a gente conseguir melhorar cada vez mais a nossa capacidade de entrega dos nossos equipamentos, a nossa qualidade de serviço dos nossos clientes. Mas todas as sinergias comerciais já vêm acontecendo, a gente já vem expandindo inclusive alguns contratos nos clientes vigentes da Next, tá? Obrigado, ficou claro aqui. A próxima pergunta vem de Luísa Mussi, do Safra. Bom dia, vocês me escutam? Boa. Eu queria, na verdade, primeiro fazer um follow-up sobre a questão da extensão da vida útil dos ativos, né? Como é que isso tem evoluído, e também, diante do resultado que a gente está vendo em formas e escoramentos ali, se vocês pensam em... Como é que vocês estão pensando, na verdade, em investimento nesse segmento olhando para frente? Luísa, boa tarde, obrigado pelas perguntas, né? Com relação à vida útil dos ativos, né? Acho que a concentração está em leves e intralogístico. A gente vem conseguindo exercer esse alongamento de vida útil, né? A gente está com uma parte dos ativos já com, né, bastante avanço e com possibilidades bem concretas de a gente conseguir concretizar essa terceira vida de ativo. Estamos bastante otimistas, tá? Estamos indo para outras fases, aumentando a nossa capacidade em termos de tamanho dos ativos. Então, todas as tesouras elétricas, eu diria que a gente já está bem convencidos de que a gente consegue fazer esse alongamento de vida. Estamos no início da implementação agora, já para a conversão de 100% desses ativos e alongar para a terceira vida, e agora estamos subindo o tamanho dos ativos, buscando alternativas tecnológicas para que a gente possa fazer. No que tange a forma escoramento, a gente sim fez já investimentos neste ano, a gente já colocou um novo pedido de aquisição de ativos para a forma escoramento, que eles devem ser concluídos e entregues no início do ano que vem, então já tem praticamente contratado o CAPEX da mesma ordem para o ano de 2026, em virtude do que a gente vem enxergando aí de pipeline de negociações no setor de infraestrutura, né? Continua bastante aquecido e a gente tem já um backlog contratado né, para ir para os próximos meses, o que faz jus a esses CAPEX, esses investimentos que a gente vem fazendo. Perfeito. Se eu puder fazer só mais um follow-up aqui, né, que a gente conversou há um tempo atrás sobre algumas melhorias que a gente poderia ver ainda em SG&A, e eu queria saber se vocês acham que para esse nível que a gente está vendo agora ainda teria alguma, poderia ter alguma melhora. Bom, boa tarde, Luísa. Em linha com as iniciativas que a gente começou lá no ano passado, a gente ainda tem sim algumas oportunidades para capturar, né? E a gente tem feito esses estudos para, de fato, garantir que a gente tenha um nível de SG&A mais competitivo, né? Buscando maior produtividade dos nossos processos, escalabilidade, dando esse conforto aí para a companhia, para a gente melhorar a performance, né? E trazer margens mais rentáveis para a companhia. Tá ótimo, pessoal. Obrigada. A próxima pergunta vem de Felipe Nielsen, do Citi. Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigado pelo espaço para perguntar aqui. A minha pergunta é relacionada a CAPEX. Acho que vocês falaram um pouquinho de investimento em forma e escoramento, mas eu queria entender um pouco mais em linhas gerais, pensando em todos os segmentos, né? Vocês têm falado de expansão em construção. Acho que esse TRI teve bastante de
do CapEx do M&A, mas eu queria entender mais para frente se esse CapEx volta a ser mais orgânico, volta a acelerar em termos de CapEx líquido de venda, né? E, e uma segunda pergunta, pensando nessa expansão de construção, né, como um todo, não só em formas, mas em máquinas, se vocês puderem explicar um pouquinho qual que é o perfil desse contrato, ele é um contrato mais de longo prazo, majoritariamente de longo prazo, ou você tem um mix entre curto prazo e longo prazo, e quando vocês começam a talvez entender que está ficando muito concentrado conforme vocês crescem nesse segmento em detrimento aos outros, entender um pouquinho dessa dinâmica da expansão em construção versus outros segmentos. Obrigado. É, Felipe, obrigado pela pergunta. Bom, com relação ao CapEx, quando a gente olha ainda para esse ano, o quarto trimestre ele não deve ter uma volumetria tão grande em termos de investimentos, né? Ou seja, CapEx para crescimento aí para o quarto trimestre, sim terá, mas talvez não será numa volumetria muito grande. O ano que vem, sim, a gente volta a fazer investimentos orgânicos, a gente continua bastante otimista, mas eu diria que seletivo na alocação de capital, né? Em detrimento, obviamente, da taxa de juros, a gente está já ao longo do último ano, né? Este ano e no finalzinho do ano passado já bastante bem mais conservador no que tange a taxa interna de retorno para a gente poder fazer um investimento incremental aqui dentro da companhia. Acho que isso não muda para o ano de 2026, né? Quando a gente olha, seguindo a tua pergunta com relação a curto barra longo prazo, construção, forma escoramento, a gente entra muito nas obras de arte, no investimento de cimbramento de obras de infraestrutura, principalmente. Ela tem um duration relativamente longo, né? A gente fica na obra hoje em torno de 16 meses, na média, né? Obviamente, alguns menos, alguns mais. Tudo que é linha amarela, a gente entra, ou pesados, a gente só entra em contratos de longo prazo, a gente não faz ainda, né, spot, contratos de spot de linha amarela para os contratos para as obras ou o setor de obras, construção e infraestrutura, a não ser que tenha, né, um duration mais longo. Plataforma levatória, a gente aluga qualquer né, tempo de contrato, desde um dia até os contratos de longo prazo, e aí na obra ela pega, né, uma diversidade, uma gama bastante variada com relação à, né, duration dos contratos dentro das obras de construção com plataformas elevatórias. Acho que é isso. E eu acho que para complementar, né, dado que a gente tem aí um relacionamento estratégico com as principais construtoras e o pipeline de obras nesse setor está bem pujante, a gente tem aproveitado também para fechar contratos multiprodutos, né, agregando também equipamentos de linha amarela, plataforma. Eu acho que isso ajudou também para aumentar um pouco essa exposição em construção, né, deixando claro que não é especificamente só de forma e escoramento. O que a gente avalia muito é o risco, né, do contratante, né? Então, a análise de crédito, obviamente, ela é cross, ela é uma visão única da Mills, e a gente chega num limite em termos do que a gente tem de apetite a risco, dado o balanço da contratante, né? Mas isso é independente de ser construção ou qualquer outro setor, tá? É isso que a gente avalia bastante. Perfeito, ficou bem claro aqui. Obrigado, pessoal. Lembrando que para fazer perguntas por áudio, basta clicar no ícone levantar a mão. A próxima pergunta vem de Fernanda Recchia, do BTG Pactual. Oi, pessoal, Caria, Renata. Dois pontos aqui do nosso lado também. Acho que primeiro queria explorar um pouquinho como é que está a cabeça de vocês para yield e taxa de utilização, pensando na dinâmica do ano que vem, né? Vocês comentaram, né? Esse ano teve um pouco mais de pressão por conta dos chineses, né? Principalmente na plataforma, mas se vocês puderem comentar um pouco do que vocês estão vendo de cenário para ano que vem, seria ótimo. E segundo ponto, a gente está vendo aí as discussões de eventualmente tributação de dividendo, e a gente vê que a Mills tem um balanço ainda bastante confortável, né? Então, eu queria entender um pouco
a cabeça de vocês para eventualmente acelerar payout se a gente tiver essa medida de tributação de dividendo avançando. Ah, obrigado aí pela pergunta. Bom, começando com relação a yields, né? Yields e taxa de utilização, ela funciona muito, e aí principalmente para leves, né? Porque quando a gente olha tanto o nosso negócio de geradores, compressores pesados e intralogístico, majoritariamente a gente compra contrato. Não quer dizer que a gente não tem equipamento ocioso para complementar um bid, mas a gente compra contrato e a gente vem rampando, né, no tema de pesados cada vez mais a nossa produtividade, né? Intralogístico, a gente está com uma utilização bastante elevada, a gente não espera nem quedas de yields, né, nem redução, obviamente, dessa taxa de utilização. No que tange a leves, eu diria que, assim, acho que o nosso grande desafio aqui está, né, dado na pergunta do Matheus, a gente continua ainda, né, com um pouco de pressão, né, de mais oferta e uma demanda relativamente menor. O que a gente vem buscando é manter essa produtividade relativamente parecida, né? Então, equilibrando aí um pouco yields com taxa de utilização. E acho que no paralelo, o que a gente vem trabalhando bastante é como que a gente se torna mais produtivo para esse cenário cada vez mais competitivo, potencialmente mais competitivo. Por isso que vocês estão vendo a gente, né, até com yields um pouco menores, a gente vem conseguindo entregar margens até relativamente melhores do que a gente vinha entregando, né? Então, isso muito em função de ganho de produtividade, como comentei, melhoria de processos, né, mais eficiência no setor de leves de uma maneira geral. No que tange a dividendos, vou deixar até a Renata responder, qualquer coisa eu complemento aqui. Tá bom. Não, então, Fê, a gente já tem distribuído, né, ao longo dos últimos trimestres o limite máximo de JCP, né, e a companhia sempre está olhando como um todo a alocação de capital, e esse é um tema super relevante no momento, né, então a gente está fazendo alguns estudos e avaliando qual que é a melhor estratégia que a companhia pode adotar, considerando todo o cenário, né, tanto de CAPEX orgânico, crescimento da companhia, né? Então, a gente ainda não tem essa resposta aí para te dar no momento que a gente ainda está estudando internamente, tá? Mas reforço aqui que a gente está bastante atento a todos esses temas e buscando o melhor retorno aí para o acionista. Tá ótimo, pessoal. Obrigada. A próxima pergunta vem de Rogério Araújo, do Bank of America. Oi, obrigado, Renata. Obrigado pela oportunidade. Duas perguntas aqui da minha parte. A primeira, o crescimento nesse segmento de pesados que foi entregue nesse TRI, se vocês pudessem abrir um pouco o que foi orgânico e qualquer coisa que vocês puderem compartilhar aí com o supply e demand nesse segmento, nesse momento. E a segunda, mais específica, sobre a reclassificação de crédito fiscal que passou nesse TRI no resultado. Primeiramente, se pudessem confirmar do nosso lado aqui sobre se essa reclassificação ela é referente ao PERSE, que foi reconhecido lá no TRI anterior, ou se foi algum outro tributo. E se pudesse compartilhar também se é esperar alguma outra reclassificação, se foi feito tudo esse TRI. Quer começar com isso? Deixa eu começar aqui pelo PERSE, Rogério, boa tarde. De fato, essa reclassificação que a gente fez nesse trimestre foi em relação ao que a gente já tinha contabilizado lá no segundo TRI. Inclusive, a gente considera como não recorrente para efeito do EBITDA, né, mas a gente não tinha feito esse ajuste no lucro. E, dada a relevância do valor, a gente acabou reclassificando em exercícios anteriores no PL, né, o que não muda a nossa base de reserva de lucro. Né? A gente não espera mais nenhuma reclassificação, tudo que tinha feito já foi feito. E agora o que a gente tem para se creditar vai entrar no resultado recorrente aí para os próximos meses do ano. E, Rogério, com relação ao tema de pesados, né, a gente vem crescendo organicamente, sim. Obviamente, o maior impacto tem uma entrada bastante relevante, dado a aquisição e a entrada da receita, né, barrativos da Next, mas a gente vem continuamente melhorando a nossa produtividade ao longo do ano e sempre, obviamente, com o foco, né, seja balancear com capital novo, né, com investimentos, CAPEX novos, com os ativos que a gente tem hoje ociosos, né, na nossa frota de pesados,
para compor esse crescimento orgânico. A gente vem crescendo em ambos os sentidos, tanto organicamente quanto na aquisição da Next. Mas, sem dúvida nenhuma, este trimestre especificamente, pontualmente, tem a entrada da Next, o que impacta aí bastante aí nesse crescimento. Obrigado, pessoal. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone e levantar a mão. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passamos ao senhor Sérgio Kariya para que ele faça suas considerações finais. Obrigado a todos pelo interesse e participação na nossa videoconferência aqui do terceiro trimestre deste ano de 2025. E para lembrar que nossa equipe de relações com os investidores continua à disposição caso vocês tenham alguma dúvidas adicionais. Muito obrigado a todos. Boa tarde. A videoconferência de resultados da Mills está encerrada. Em caso de dúvidas, enviar a sua pergunta para o time de relações com investidores através do e-mail ri@mills.com.br. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.